Existem coisas das quais você vai passar por elas, e esse deve ser o pensamento do cristão. Eu estou passando por isso. Eu estou passando pelo luto. Eu estou passando por um tratamento de quimioterapia. Isso configura a ideia de que não é aquilo que está passando por você, mas é você que está passando por aquilo. Compreende? Então, você atravessa aquilo, aquilo não atravessa você. Passa por você. Então é necessário colocar em mente: eu estou passando, eu vou superar, e adotar um comportamento condizente com a palavra que a sua vida carrega. Porque o que nos dá esse empoderamento para passarmos essas situações é Jesus. E aí eu, entendendo isso, não preciso mais dizer o que a Bíblia não diz, quando ele afirma: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não preciso acrescentar: vós vencereis. Por quê? Eu não vou vencer de novo, porque eu entendo que mesmo passando por isso, eu já venci nele. Rapaz, isso traz uma nova roupagem para você passar por qualquer coisa. E qualquer um vai te taxar como louco, dependendo do nível e da capacidade que você tem de ter esse posicionamento e esse comportamento diante daquilo que você está passando. Não. É daí que surgem expressões como, aqueles que me conhecem um pouco mais de perto sabem, né? Já confundiu o inimigo hoje? É daí, rapaz, é desse tipo de posicionamento. É você estar querendo chorar e fazer isso no secreto, mas levantar no devocional dizendo: diabo, sai da minha frente que eu já acordei. Sai da minha frente que eu estou de pé mais uma vez. É você querer ficar amuado dentro de um cenário de isolamento, sem perspectiva, e colocar uma roupa no domingo de manhã. Só Deus sabe a luta que foi para você escovar um dente e conseguir estar hoje aqui. Teve gente que levantou como se tivesse uma bigorna por cima das costas, pesos nos pés, não sabia o que era avarice e o que era fúria do inimigo, mas aquele que desembaraça o teu caminho falou: vou ao encontro dela, vou ao encontro dele. Por quê? Porque ele está vindo ao meu. É contrariar, é não fazer o que o seu inimigo espera que você faça. Se ele quer que você chore, sorria. Se ele quer que você sorri, chore. Confundi-lo é contrariá-lo. Esse posicionamento te ajuda com isso. Te alinha a receber aquilo que Deus tem para você. Você acessa através desse comportamento. Agora, o que me afasta desse comportamento? Porque eu não tenho me sentido tão empoderado, Camila? Porque mesmo sendo crente, vindo aos cultos, frequentando a igreja, crendo no poder de Deus, crendo na manifestação do Espírito Santo, por que ainda assim, Camila? A verdade é que eu tenho andado apático, eu tenho me movido pelos outros, porque se dependesse de mim, Deus sabe, eu não teria motivação o suficiente para estar aqui nessa manhã. Por que isso está acontecendo? Ansiedade. A ansiedade é a porta de legalidade para todos os males. Eu disse todos. Vamos juntos? Eu disse? Complete aí, por favor. Todos. Jesus disse aos seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Gente, isso aqui é muito sério. Se esse sentimento, se essa sensação fosse encarada como o inimigo que ela é, a gente não utilizaria ela nem para outros contextos quando falamos de expectativa. Sabe quando a gente está com uma expectativa muito boa de algo? E a gente diz: eu estou ansioso. E aí a gente percebe que a ansiedade que aquela pessoa está falando não é uma ansiedade ruim, ela só está com uma expectativa muito elevada. Mas se a gente compreendesse o peso verdadeiro e o significado dessa palavra, a gente evitava essa palavra até em outros cenários, porque a ansiedade é uma coisa terrível. E sabe o que é interessante sobre ela? Ela começa de maneira muito sorrateira.
E às vezes ela começa até no sentimento bom. Só que os sentimentos da alma, eles têm isso. Por isso a nossa vida não pode ser governada por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque os sentimentos, eles têm esse poder de, uma vez que você está entregue a eles te canalizam para onde eles quiserem. E aí você começa a tomar todas as suas decisões pautadas nesses sentimentos. Sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza. Como é que você acredita que um homem de Deus, uma mulher de Deus, de repente adultera do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Foi necessário primeiro entregar-se ao governo de alguns sentimentos que provavelmente no seu início nasceram de coisas que eram prazerosas, boas. E quando se viu, já estava tomando-se decisões desastrosas e destruidoras. Nada é do dia para a noite. Então, acerca dos sentimentos da sua alma, desconfie de todos os que te levam para um nível de expectativa elevada em tudo que não for Deus. Seja uma manhã que você vai pregar, seja uma roupa que você vai usar, seja um prêmio que você vai ganhar, seja uma pessoa que você vai receber em casa. Eu estou lhe dando aqui uma dica prática. Nivele abaixo de Deus até os sentimentos que são bons, mas que não estão ligados diretamente à pessoa dele. Porque a tendência deles, ao serem exercitados dentro de você, nessa maneira, em algum momento eles vão te canalizar para a pior faceta da ansiedade. E qual é a pior faceta da ansiedade? E eu não sou especialista dessa área. Qualquer dia eu creio que Deus vai tocar em alguém para trazer. Quem sabe o doutor Augusto Cury para dar uma lição, alguma coisa? Não sei, vai que Deus toca. Eu não sou especialista dessa área, mas certamente eu sou consumidora desse sentimento e você também. Então a gente não sabe falar tudo porque sente, mas sabe falar como é que a gente fica quando a gente sente. E como é que a gente fica? Atribulado, inquieto, angustiado, deita, mas não dorme. Está de férias, mas não descansa. Conversa com alguém aqui no olho, ó, mas daqui a pouco a mente está fugindo para algo que não está naquela conversa. E se você for meio sonsinho, você vai dando um sorriso, outro, e não deixa a pessoa perceber. Mas se você for do tipo que gosta de estar presente, você diz, desculpa, repete, eu não prestei atenção. Mas como? Você não estava mexendo em nada na hora? É a mente, ela é capturada sem a sua permissão. Porque a ansiedade já tem esse nível de autonomia dentro do seu interior, porque ela foi exercitada nesse contexto que eu trouxe para você aqui. E aí começa a vir angústia, tribulação, dor. Bem-aventurados aqueles que compreendem que essa fraqueza lhes empurra para o altar. Muito mais difícil vai ficar aqueles que pensam que primeiro tem que resolver esses problemas para depois terem espaço no coração para vir adorar a Deus. Quantas pessoas poderiam estar presencialmente aqui nessa manhã, mas não conseguiram, porque tinha o horário da comida do fogo, tinha o horário que tinha que limpar a Camila, eu trabalho de segunda, a segunda eu só tenho esse dia. E é nisso que vez ou outra alguém edita aquilo que eu falo para poder macular aquilo que eu prego, mas é sobre isso que eu me refiro. É quando a sua expectativa no trabalho é maior do que toda a expectativa que deveria estar em Deus para te dar saúde para trabalhar. Por quê? Porque o trabalho pode te dar dinheiro, mas saúde quem dá é Deus. Paz de espírito quem dá é Deus. Dinamismo quem dá é Deus. Potência quem dá é Deus. Produtividade não ativista quem concede é o Espírito Santo. E quantas vezes o nosso olhar, a inclinação do nosso coração está para tudo aquilo que diz respeito ao que achamos que é urgente. As contas são urgentes, aquilo que está em casa para resolver é urgente, é tudo urgente, urgente, urgente. E Charles Adam Spurgeon dizia, cuidado para que vocês não deixem aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. E tem diferença, Camila? Tem, gente. Porque urgências você vai ter sempre. Carro tu vai consertar de vez em quando, vai ter que trocar de vez em sempre. Filho, é que eu estou numa fase, meu filho, essa fase vai até.
Não essa propriamente, talvez, que você está passando, mas filho. Entendeu? Filho. Filho. Isso aí vai ter direto. Ah, é que lá na empresa a gente está numa fase. Pare de chamar de fase a vida que você leva. Isso não é fase, é a vida que você leva. E essa vida é a vida que você vai levar. E a minha oração nessa manhã é para que você a leve, não ela te leve. A minha oração é para que você passe por ela e não que ela passe por você. Então cadê esse posicionamento? Falta autoridade. Por quê? Porque aquilo que é urgente tomou em mim o lugar daquilo que é importante. Importante. E é isso que Marta não entendeu. O que era urgente? O cuidado com a casa. A casa está cheia. Gente, eu tento me humanizar e ser o mais empática possível com a história de Marta, porque é fácil para mim e para você que já conhecemos o final da história, ou para a maioria de nós que estamos aqui, e entender, atribulada, angustiada, brincar e zoar com os irmãos, né? Fulano está atribulado. Ei, Marta, lá, fulano é Marta. A gente usa Marta, né, como um rótulo pejorativo para apontar alguns crentes que não estão no nível que a gente acha que deveriam estar. E eu tento tirar isso quando eu estou lendo o texto, porque quando você não sabe o final da história, o seu comportamento tende a mudar no meio dela. E a verdade é que Marta, você vê o texto abrindo e dizendo, uma mulher, certa mulher de uma aldeia, cujo nome era Marta, o recebeu em sua casa. Diga para mim, Marta é uma mulher generosa, sim ou não? Sim. Marta é uma mulher sábia, sim ou não? Sim. Ela reconhece o ministério de Cristo. Sim. Ela reconhece que Ele é o Filho de Deus vivo, sim ou não? Sim. Então você só vai ver qualidades. Outra coisa, Marta é uma mulher de proeminência. Marta é uma mulher que governa a sua casa. Você sabe que são 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Mas certamente ao falarmos de Marta, estamos falando daquela que exerce proeminência dentro da cidade. E como é que a gente sabe disso? Você vai ver, por exemplo, num outro episódio, Lázaro estava morto já há 4 dias. Antes de Jesus chegar na aldeia de Betânia, a notícia já tinha chegado a Marta. Esquece, contato é com Marta. Influência é com Marta. Ela sabe do que está acontecendo mesmo onde os olhos dela não estão ocupando. Ela é uma mulher que exerce um nível de controle. Então, sem dúvida, poderíamos tirar aqui outras lições a exemplo de liderança sobre a vida de Marta. Agora, Camila, será que eu me identifico? Todos nós, homens e mulheres aqui, nos identificamos com Marta. Por quê? Podemos não ter o governo da aldeia, podemos não ter a popularidade da cidade, mas temos o governo da nossa casa. Seja como pai, seja como mãe, seja como mulher, seja como sacerdote, cabe a você esse governo. Outra coisa, manifesta o apontamento para ela, o desejo de receber Jesus. E você vai ver baseado em Lucas capítulo 7, versículo 44, e em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 6, que deixar Jesus entrar é uma coisa, receber é outra. Eu já tive a oportunidade de falar isso a alguns que estão aqui. Deixar entrar, meu irmão, é abrir a porta. Se você deixar a porta aberta, você morar em beira de rua, até cachorro entra. Nunca expulsou um cachorro do quintal, não? É que agora a gente só cresce para prédio, né? Mas o povo aqui que é de quintal, só quem é do quintal. Dá um aleluia aí para a gente ver que ainda tem terra nessa terra. Sabe do que eu estou falando? Vez ou outra minha avó dizia, fecha a porta, senão o cachorro entra. E come a comida do outro cachorro, que já era difícil de conseguir.